Ah, tá aqui. Já entrou. Então vamos lá, então. Já tá gravando. Então vamos começar. Então aqui, gente, só explicando, caso vocês queiram já ir anotando no caderno, porque como eu já vou fazer os exercícios, então vai ficar mais fácil para vocês. Já anotando as respostas e tudo mais. Não precisa copiar a pergunta, não precisa copiar a resposta também. Então, quero que vocês façam o mais simples possível, certo? Então, vamos lá. Vou colocar o terceiro. Então, a primeira semana SUS, o que, que vai ser o eixo temático? Qual que vai ser o tema, né? Então, vai ser cultura política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Então, vocês vão entender como que o Brasil foi formado desde a independência, né, que é aqui em 1822, quando Dom Pedro foi lá e gritou independência ou morte na beira do Ipiranga, até ali meados de 1900 que o governo no caso virou uma república. Então já não tinha mais um imperador, daí virou um presidente. Daí o presidente pode ser votado e tudo mais. O imperador, no caso, se continuasse o Brasil Império até hoje, seriam os filhos dele que tomariam posse do governo, né? Não teria presidente, tipo, eleito por voto e tudo mais. Então os temas aqui, ó. Brasil, a construção do Império, mudanças e permanências no Brasil com a chegada da família real. Então a gente vai focar nisso e a crise do sistema colonial. Então são essas duas coisas que a gente vai trabalhar hoje, nos exercícios e tudo mais, certo? As habilidades aqui, o que, que vocês vão ter que desenvolver como habilidade? Analisar as configurações das elites brasileiras no Império, então saber quem são as elites. Elite, ó, só lembrar disso aqui, ó, dinheiro, certo? Então quem tinha dinheiro na época, quem que era bom de grana na época, eram os empresários e os donos de propriedade rural, aqueles caras que tinham 1 milhão de pés de café ou tinha criação de gado, etc. Os interesses e agrupamentos políticos partidários e como eles eram divididos entre os partidos políticos. Hoje em dia, o que, que a gente vê? Tem partido evangélico, tem partido que é ligado à esquerda, por exemplo, Movimento Sem Terra, Movimentos Trabalhadores, no caso do PT, né? Tem outros tipos de partidos também que são ligados ao pessoal rural. Então você vê alguns partidos assim que está mais voltado para esse pessoal. Então você vê que cada um ali se coloca em um determinado ponto, né, que tem interesse. No caso, ou é religioso, ou é econômico, ou é dos trabalhadores, etc. Analisar as posições das elites brasileiras frente ao ideal de civilização nos trópicos e sua opção pelo sistema monárquico. Acentuar a singularidade dessa opção no contexto latino-americano. Professor, não entendi porcaria nenhuma disso aqui. Não é difícil. Ó. Analisar as posições das elites brasileiras. Então, o que, que essas elites, o que, que esses pessoal que tinha dinheiro na época pensavam? Frente à ideia de civilização dos trópicos e a sua opção pelo sistema monárquico. Então, por que que o primeiro sistema de governo do Brasil foi uma monarquia? Era o imperador que comandava, entendeu? Então tinha um motivo, porque essas elites, por exemplo, poderiam ter colocado um presidente desde o começo. Então, você vê que é um jogo de interesse, a política é um jogo de interesse, certo? E acentuar a singularidade e acentuar assim, os pontos que cada um tinha de diferente. Então, o que é singular é uma coisa diferente. Essa opção do contexto latino-americano, no caso, é na América abaixo ali dos Estados Unidos. Então, todos os países que ficam abaixo, aqui na América. Os conteúdos que se relacionam com isso, a estrutura constitucional, então o código de lei nosso, né, que é a Constituição, agrupamentos políticos, forças sociais e simbologia do poder. Então isso aqui, ele está falando o quê? Que tanto na estrutura política e social, quanto na elaboração das leis. Então vai ficar mais claro quando a gente for fazer os exercícios e tudo mais. Os agrupamentos políticos é aquilo que eu já expliquei, né? Que cada pessoa ali segue um padrão diferente. As forças sociais, a simbologia do poder, que seria o quê? A simbologia do poder é quem são as pessoas que estão no poder e como elas conseguem atingir esse poder. Por exemplo, para você chegar a um presidente, um senador e tal. Então, como que configura isso? Como que o cara chega a isso? Daí a configuração das elites brasileiras, ideal de civilização e simbologia do poder de novo, certo? Então, isso aqui não precisa entender muito bem, porque a gente vai entender mais na parte dos textos e tal. E o tema aqui é a construção do processo de independência do Brasil. E interdisciplinaridade, né, que algumas outras matérias que têm afinidade com a história, né, geografia, sociologia e filosofia. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Está falando sobre o Império Brasileiro. Isso aqui, ó,
vocês já devem estar familiarizados aí, seria uma linha do tempo, né? Você teria aqui, no começo, 1822, que foi a independência do Brasil, até 1889, que foi a proclamação da República. Então você vê que o Império do Brasil começou em 22 e só teve um presidente, entre aspas, eleito pela população, que não foi, na verdade, em 89. Os militares que tomaram o poder em 89, tá? Mas com um presidente. Então aqui o que ele está falando? O primeiro reinado, que foi Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador do Brasil, consolidação da independência. Então o Brasil já não era mais pertencente a Portugal. Então os portugueses não mandavam mais no Brasil. Entre aspas, tá? Em 1825 e 31, conflitos entre brasileiros e portugueses e entre Dom Pedro I e os brasileiros enfraqueceram a monarquia. Então isso aí, gente, eu vou até passar um videozinho de uma menina que faz alguns vídeos de história do Brasil, no YouTube, para vocês verem ela falando sobre esse tema. Ela explica bem essa parte aí. Então, Dom Pedro era um imperador meio controverso, porque ele tinha a esposa dele, né? A Leopoldina, se não estou enganado o nome dela, e ele traía ela. E Leopoldina era uma pessoa muito querida para a população. Então, Dom Pedro era taxado como um cara mulherengo, como um cara que não tomava decisão muito boa na política, como um cara que só fazia festa. Então, ele era uma pessoa, assim, um político igual hoje em dia, né? Que, entre aspas, fica fazendo festa com dinheiro público, que ele não é fiel àquilo que ele fala. Então, isso fazia com que os brasileiros não gostassem tanto do Dom Pedro I. Então, em 1831, ele abdica. Então, o que é abdicar? Ele se afasta do trono, ele vai embora para Portugal para ser rei lá em Portugal e deixa o filho dele, que é o Dom Pedro II, aqui. Só que o Dom Pedro II tinha, se eu não me engano, 9 anos, 11 anos. Ele podia ser o, o imperador do Brasil. Então, daí vem o período regencial. Então, uma criança não pode reger o país. Ela tem que completar, ela tem que ter no mínimo 18 anos. Daí o período da regência vai de 1831, tá até errado aqui, ó, tá com um tanto de 3 aqui a mais, mas vai de 1831 a 1840. Então, período conturbado na história do Brasil, marcado pela luta aberta entre grupos políticos pelo poder. Como não tinha um imperador, então todo mundo queria entrar no poder, né? Se não tinha, Dom Pedro deixou uma criança, então todo mundo queria ser meio que um imperador ali, pelo menos por um tempo. Ocorrência de eventos armados, então houveram várias revoltas nesse período, e a campanha pela maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Tanto é que ele assume o Brasil como imperador com 16 anos de idade. Então, se você for pensar hoje, com 16 anos, você estava fazendo o quê? Entendeu? Então, é uma coisa assim que você não tem maturidade, às vezes, para fazer certas coisas. Imagina governar um país, né? Daí o que acontece? O segundo reinado, então, né? Depois que Dom Pedro I saiu, Dom Pedro II assumiu em 1840 e foi até 1889, até que foi um golpe, né? Que eles deram em Dom Pedro II e ele foi tirado do poder. Então a gente chama de segundo reinado. Então tiveram dois reinados no Brasil: o primeiro com Dom Pedro I, o segundo com Dom Pedro II. Fácil, né? Então lá, Dom Pedro II assume, revoltas foram pacificadas. Em 1850 e 1870, desenvolvimento econômico vinculado à cafeicultura. Então foi essa época aí que os grandes proprietários de fazendas e tudo mais ganharam muito dinheiro com café. E foi início também da industrialização do Brasil. Até aqui tá tranquilo? Ou vocês têm alguma pergunta? Tá de boa? Se quiser, pode colocar no chat também aqui, que depois eu Eu tô de boa. Então, beleza. Então é nóis. Então vamos lá, então. As atividades. Então eu vou fazer as atividades com vocês aqui, depois a gente pega e conversa no final, uns 20 minutinhos aí para terminar. Então observe o quadro aqui, ó. Grupo de políticos no Brasil. Então a gente tem aqui dois partidos, ó. Partido que a gente chama de brasileiro e partido português. Dominado por fazendeiros, formado por militares e comerciantes portugueses. O que vocês têm que entender disso? Os portugueses que vieram para cá, por volta de 1800, eles, depois da independência do Brasil, eles não voltaram para Portugal. Por que eles não voltaram? Porque eles eram militares, porque eles eram comerciantes, então eles já se estabeleceram no Brasil.
Eles não quiseram voltar para Portugal, para recomeçar a vida. Então essas pessoas, muitos deles, eles tinham cargos altos, eles ganhavam muito dinheiro, eles já tinham comércio no Brasil, então aqui já era meio que o país deles. Só que Dom Pedro I e Dom Pedro II eram, entre aspas, vindos de Portugal, né? Entre aspas, né? Dom Pedro II nasceu aqui no Brasil já, mas Dom Pedro I era português. Então essas pessoas ainda recebiam regalias, entendeu? Eram tratadas de uma forma diferente. Então eles se dividiram em esses dois partidos. Ó. Um aqui, o Partido Brasileiro, tinha os conservadores, liderados por José Bonifácio, que foi se não me engano, ele formou em direito. Defendia um poder central forte, mais poder ao imperador, províncias mais enfraquecidas. Então ele queria que o imperador comandasse tudo sem intermédio de ninguém. Então, por exemplo, eu sou o imperador do Brasil e vocês vão fazer o que eu vou mandar que vocês façam, entendeu? Vocês não tem que questionar nada. Isso aí chama conservador. Liberal, igual que eu expliquei acho que umas 1000 vezes para vocês. O que é um pai liberal, uma mãe liberal? O pai liberal, uma mãe liberal é aquele que deixa seu filho resolver a vida dele, entendeu? Fala, você quer ir, vai, tá o dinheiro aqui, você quer se lascar, você vai, você não quer ficar aqui. Então, o que é um liberal? O liberal é que deixa as coisas acontecer. Não, defendia a descentralização administrativa. Então, o que acontece? O governo não ia ficar só na parte administrativa, ele abrir essa parte administrativa para outras pessoas, com mais autonomia para as províncias e menos poder do imperador. Então, ele queria tirar o poder do imperador para dar mais poder para as outras pessoas, entendeu? Então, ele era descentralizador, ele não queria centrar o poder ali só no Dom Pedro, ele queria descentralizar outras pessoas participando do governo, certo? Então, toda vez que você vê aí na internet ou no jornal, os conservadores. Conservadores é o quê? São pessoas muito religiosas que acham que a família só é constituída, por exemplo, por homem, mulher e os filhos, entendeu? Por exemplo, casais homoafetivos eles já não consideram como uma família tradicional, digamos assim, e outras coisas. Os liberais são pessoas que pensam de uma maneira diferente, pensam de uma maneira mais inclusiva. Então, o que acontece? Essa questão de religiosidade não é tão forte, então cada um tem seu culto e todos podem viver em comunhão normalmente. Então, eles respeitam o evangélico, o católico, o bandista, o pessoal do candomblé e tudo mais. Então, eles acreditam na união das pessoas e que o poder não seja só de uma pessoa, mas outras pessoas participem disso. Se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, ó, eu posso depois explicar melhor para vocês e dar alguns exemplos. E o Partido Português aqui, ó, buscava influenciar o imperador para assim defender seus interesses. Então, pô, imagina o cara, o portuguesão lá, o cara é general do exército, e ganhando lá, hoje em dia, vamos supor lá, 25 mil reais, ele vai voltar para Portugal por quê? Entendeu? E outra coisa, ele queria que Dom Pedro assumisse o poder e tivesse muito poder na mão dele, e outras, tipo, afastar outras pessoas da governança do Dom Pedro. Por quê? Porque Dom Pedro beneficiava ele. Ó, oh, João, você que é o general do exército, eu vou aumentar seu salário, entendeu? Então isso acontecia muito. Então aqui esse quadro, né? Ele vai fazer uma pergunta aqui, ó. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil no pós-independência, podemos concluir que daí tem aqui as 5 alternativas, né? Então eu vou ler uma por uma, a gente vai analisando aí. Se vocês tiverem dúvida por que essa não está certa e tudo mais, é só abrir o microfone e falar aí. Após a independência, houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Então, após a independência, houve uma grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Então, isso aqui, ó, tá bacana. A frase está bem construída e não tem muita coisa errada. B. Havia uma divergência de opiniões entre membros de grupos políticos do Brasil em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. Então, o que acontece? Essa B já está falando dos atritos. Está vendo que são 3 grupos diferentes aqui? E, obviamente, eles se chocavam. Um defendia uma coisa, outro defendia outra, etc. C. O projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses no Brasil.
Professor, eu não sei o que é federalista. Se tiver alguma palavra também que vocês não sabem, vocês podem perguntar, tá? Federalista é o seguinte: quando você tem uma federação, é que o país ele é dividido em estados. Então, por exemplo, o Brasil é dividido em Minas Gerais, São Paulo, Rio, Amapá, Roraima e assim vai. Então, e qual que é a principal diferença de uma federação para outro tipo de país? A principal diferença é que cada estado tem sua autonomia. Mas, professor, como assim? Nos Estados Unidos, por exemplo, que a autonomia dos estados é maior. Lá tem estado que se cometer um crime, por exemplo, se assassinar alguém, você pode receber a sentença de pena de morte. Eles podem lá te prender e te matar, certo? Com injeção letal ou com cadeira de choque e a cadeira elétrica. E aqui no Brasil, obviamente, não tem pena de morte, mas cada estado tem uma autonomia. Por exemplo, Minas Gerais cobra um imposto maior que São Paulo. Lá em São Paulo, eles fizeram uma lei que não poderiam fumar em lugar fechado. Depois o resto do país adotou, mas começou em São Paulo. Minas Gerais ainda podia. Então são essas leis que cada estado bola, certo? Então aqui, ó, o projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses. Não. Se cada um tinha interesse diferente, ele não juntava esses dois. Então essa aqui tá super errada. Alguém quer falar alguma coisa? D. Os grupos liberais defendiam a descentralização política e administrativa do Brasil e por isso eram chamados de recolonizadores. Até, até essa parte aqui tá certo. Daí, recolonizador não. Porque os colonizadores queriam mandar no país, né? E os liberais queriam o contrário, né? Queriam que o resto da população, entre aspas, participasse. Essa também está super errado. Entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão e por isso ficaram conhecidos como grupos descentralizadores. Então, entre os conservadores, eles ficaram conhecidos como descentralizadores. Ao contrário, os conservadores eram centralizadores. Aqui, ó. Conservadores, ó. Poder imperador e províncias mais enfraquecidas. Defendia o poder central forte. Então, eles eram centralizadores. Eles não eram descentralizadores. Então, a gente ficou entre a A e a B. Qual que eu vejo que é uma alternativa que fala mais e tem um questionamento importante? É a letra B, certo? Professor, como que eu vou fazer isso no caderno? Eu não sei como que eu vou fazer. Você vai copiar tudo? Não precisa copiar tudo. Coloca lá assim, ó. Vai aqui em cima, ó. Semana 1, PET 1, terceiro ano, tal, ensino médio. Aí coloca lá, questão 1, alternativa B. Se vocês quiserem escrever a alternativa, tudo bem. Se não quiserem, só coloca assim, alternativa B. Certo? Não tem problema não. Porque aí embaixo ele também vai ter questão aberta. Vamos para 2 aqui, ó. Daí FAO. Então, tá falando aqui, ó, no dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I da viagem que fizeram a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano, inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas. E um dos motivos deflagradores da abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro foi um dos motivos, né, que fizeram que Dom Pedro saísse. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar. Lembra que eu falei que Dom Pedro I era o cara que era mal visto pela população? Então, olha esse episódio, chama Noite das Garrafadas. O pessoal estava do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, eles estavam puto com Dom Pedro I, porque ele estava dando festa e o povo lá, tipo, sem grana, sem dinheiro e tal. Daí eles foram manifestar, quando eles estavam fazendo uma festa. Só que Dom Pedro I, quando fazia as festinhas dele, ele chamava os amiguinhos dele. Os amiguinhos deles normalmente eram o quê? Portugueses, não eram brasileiros. Daí os brasileiros falaram, pô, Dom Pedro, e aí, meu irmão, qual que é, tal, você tá aí, ó, fazendo festa, e a gente aqui tudo passando fome, e aí na corte sul só tem português, não tem nenhum brasileiro. Tinha alguns brasileiros, né, mas eram minoria. Ele falou, e aí, você não vai dividir aí, tal, a administração?
Daí os portugueses que estavam na festa, no rolê lá, tomando uma e tal, o que, que eles fizeram? Começaram a tacar garrafa no pessoal lá embaixo. Tava lá na rua. E eles estavam numa sacada. Daí isso foi chamado de quê? De noite das garrafadas, porque os brasileiros tacavam pedra, tacavam garrafa, os portugueses tacavam garrafa de volta e começou aquele tumulto. Então o que, que aconteceu? Essa noite aí, foi um dos motivos de Dom Pedro ter voltado para Portugal. Para ir lá tentar assumir o trono de novo, mas só que em Portugal. E deixar o filho dele aqui. Daí ele conseguiu, né? Lá, se eu não me engano, ele é Dom Pedro IV. E ele assumiu o poder lá, tirando o irmão dele da, de ser imperador de Portugal, né? Ser o monarca de Portugal. Então o que ele está perguntando aqui? Ó? Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar. Então o que Dom Pedro fazia que os brasileiros não gostavam dele? A. O desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido, Portugal e Algarves e estabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. Isso aqui está errado. Ele não queria que o Brasil voltasse a ser governado por Portugal. Isso é mentira. B. Seus relacionamentos extraconjugais, tá bom? Porque a amante de Dom Pedro I, ele fez a amante dele ter um cargo público. E o cargo público era como se fosse a mulher que cuidava da imperatriz, que era a mulher dele. Então a mulher e a amante dele andavam juntas. Ele fez isso com a mulher dele. Então pra você ver que beleza. Inclusive, ele deu para a amante dele um título de nobreza, de baronesa de Santos. Então, pra você ver, né? O cara, além de ter amante, ainda dava título de nobreza pra amante e com a mulher dele, sabe? O cara era bem escroto. Então, seus relacionamentos extraconjugais e a criação do projeto de lei por fim à escravidão, levando a economia brasileira ao colapso. Mentira, porque o fim da escravidão só foi ocorrer em 1888. Então, com Dom Pedro II, não com Dom Pedro I, certo? Daí C. A forte oposição à Constituição de 1824, o aumento de impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. Bom, a indústria nacional nem existia direito na época, certo? Então isso aí, a indústria só foi começar a existir quando Dom Pedro II tomou o poder, certo? Então quando fala indústria, alguma coisa assim, você já descarta a questão. Se falar de Dom Pedro I. D. A vontade de abdicar o trono em favor de seu filho Dom Pedro II, beleza, para em seguida rumar a Portugal e reconquistar a coroa portuguesa em poder de seu irmão Dom Miguel. Bom, essa aqui, se eu não me engano, tá errada por causa disso aqui, ó. Dom Miguel acho que não chegou a assumir o poder lá em Portugal, mas eu vou dar uma olhada nessa questãozinha, por que tá errado, tá? Eu tô com dúvida aqui nessa parte de Miguel. Aí, né? O autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. É essa aqui que tá certa. O que ele fez? Tem um nome, chama Constituição da Mandioca. Isso aí é sério, tá? Se vocês forem pesquisar no Google aí, existe, tá? Constituição da Mandioca. O que é a Constituição da Mandioca? Foi o seguinte, antes do Brasil se tornar independente, já tinha ali manifestado entre os políticos a criação de uma Constituição do Brasil. Daí, em 1824, eles foram lá para se reunir com os políticos para fazer, ó, galera, vamos fazer a Constituição, o Brasil não tem, vamos criar um conjunto de leis e tal. Daí, Dom Pedro aprovou a ideia e o pessoal começou a elaborar as leis, né? Por exemplo, todo brasileiro tem direito a tal coisa, você tem direito a sair na rua, você tem direito ao voto, etc. A Constituição garante isso a você, seus direitos, né? Daí Dom Pedro foi lá, chegou na Assembleia Constituinte, né, que é a Assembleia, eles se reuniram no salão para discutir as leis e tudo mais. Ele falou assim, falou, pessoal, o negócio é o seguinte, ó, vamos todo mundo embora aí, porque vocês não vão fazer essas leis aí de acordo com o meu nível, entendeu? Então eu não vou nem discutir com vocês, eu vou dissolver essa assembleia aí e eu mesmo vou fazer a Constituição. Daí o próprio Dom Pedro I fez a Constituição. Por que ele fez isso? Porque ele queria poder. Porque se a Constituição fosse realizada tudo mais e implementada, o que ia acontecer? Ele ia perder poder.
Então ele queria ser o que a gente chama de absolutista, né? Falou assim, eu vou governar o país, entendeu? Daí ele fechou a Assembleia. E isso fez com que ele entrasse em crise. Daí foi que saiu do Brasil e tudo mais. Fora aquele episódio lá que eu falei pra vocês da Noite das Garrafadas. Beleza? Então é essa aqui que tá certa. Essa aqui depois eu dou uma olhada e falo pra vocês o porquê tá errado. Pode ser que não era Dom Miguel, era um outro irmão, não lembro por quê. Depois eu falo pra vocês certinho. Então vamos para a terceira e última aqui, para a gente finalizar. Depois a gente vê as dúvidas suas aí. Não, as colônias de Portugal e da Espanha na América proclamaram a independência em relação à metrópole na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo, enquanto outros países adotaram a república. Sobre o assunto, respondo. A questão A aqui, ó. Por que razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? Primeira coisa, ela não era a melhor alternativa, certo? Na verdade, você nunca sabe qual é a melhor alternativa, né? Porque qualquer um pode dar muito errado. Mas por que que foi adotado? Então, qual é a resposta disso aí? O sistema foi adotado por quê? Porque Dom João, que era o pai de Dom Pedro I, voltou para Portugal, certo? E deixou o filho dele aqui para proclamar a República. Então, o que que Dom João, tem uma frase famosa de Dom João, que era o pai de Dom Pedro, falou para ele, falou, moleque, o negócio é o seguinte, ou você toma as rédeas do Brasil, ou você faz esse país ser independente, antes que uma outra pessoa o faça. Então, o que o pai dele falou para ele? Ou você torna esse país independente e vira imperador, ou senão vai vir outra pessoa que vai tomar o seu lugar. Então, o que Dom Pedro I fez? Decretou o Brasil independente de Portugal. Ele pagou uma multa gigantesca para Portugal, foi mó rolo, e virou o imperador. Então, qual que é a razão do sistema monárquico que se apresentou como melhor alternativa? A razão foi com que Dom Pedro, ele, ele achou que outras pessoas poderiam tomar o governo e ele mesmo se autodeclarou imperador. Então, quando você vê lá o grito da independência ou morte, ele está se autoproclamando imperador. Então, por exemplo, agora eu que vou governar o país. Entendeu? Então, essa não foi, na verdade, a melhor alternativa para o Brasil, mas foi a alternativa que foi empurrada para o Brasil, né? Porque outras pessoas não tomaram rédea. Só que para as pessoas que tinham grana na época, foi até bom Dom Pedro I tomar o poder, porque daí Dom Pedro I ainda dava regalia para esse pessoal, então chamava para cestinha, dava dinheiro para eles fazerem alguma benfeitoria, sei lá, uma linha de trem, alguma coisa assim, entendeu? Então tinha também um pezinho ali do pessoal que era rico na época, aquele Dom Pedro como o imperador. Então vamos lá. B. Alguma dúvida nessa aqui, galera? Se vocês quiserem também, depois eu vou colocar o vídeo no YouTube, vocês podem ver de novo o que eu falei e responder, caso vocês não consigam responder aí. B. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos do Brasil? Então, primeiro, quais foram esses grupos que foram favorecidos? As pessoas que eram conservadoras, né? Que igual na tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. As pessoas conservadoras que foram favorecidas e os portugueses, né? Porque eles eram militares, eles trabalhavam junto com o Dom Pedro, então eles foram favorecidos. Quem não foi favorecido foram os liberais, porque os liberais queriam o fim da escravidão, porque os liberais queriam maior participação política e tudo mais. E Dom Pedro era contra isso. A escravidão gerava lucro para ele, né? Porque antes, como você tem uma mão de obra ela não é assalariada, ela não recebe dinheiro, e o escravo negro ele era comercializado como uma mercadoria, então o que acontece? O Brasil dependeu da escravidão por muito tempo para gerar essa riqueza, para extrair o ouro, para fazer o açúcar, para fazer a cachaça, para fazer o tabaco, para plantar o tabaco e tudo mais. Então essas coisas que geravam riqueza para o Brasil, né? Então de que forma da monarquia favoreceu alguns grupos? A monarquia conseguiu favorecer alguns grupos, pois esses grupos eram representados por portugueses que trabalhavam junto à administração do império, né? Então eles eram aquelas pessoas que fazem a parte burocrática em banco,
a emissão de documento, cartório. Você, por exemplo, você vai registrar uma casa, você vai onde? Você vai num lugar que é vinculado ao governo. Quem vai estar trabalhando lá? Com certeza um português, por exemplo. E ele ganha muito dinheiro. Então vamos colocar nos dias de hoje. Essas pessoas ganhavam, vamos supor, 30 mil reais, 50 mil reais para ocupar esses cargos, enquanto os brasileiros ficavam de fora. Você já imagina como que era na época, né? Então ele favoreceu tanto os portugueses quanto as pessoas que defendiam o governo centralizado na mão do Dom Pedro I, certo? Então, são os conservadores. Então, eles foram favorecidos por cargos importantes, por cargos dentro da administração do governo, etc. Beleza? É isso aí, ó. Essa primeira semana é isso. Só essa partezinha aqui mesmo. Depois lá no YouTube eu coloco, no Google Sala de Aula também, eu coloco alguns videozinhos, se vocês quiserem assistir, tá, para complementar essa parte aí. Beleza? Deixa eu só terminar a apresentação aqui. Aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês tiverem dificuldade, se vocês quiserem escrever também pode escrever aqui que eu leio. Eu tô por conta suas agora. E aí? Acabou? Ué, acabei. Já dá pra me informar terceiro ano já? Acabou? Já pode ir pro baile já, cara. Vamos lá.